Capítulo 831 Batalha Tradução do Koan Revisão. Ed Padrim, você realmente não tem noção da morte ou do perigo. Você realmente acha que é invencível contanto que você possa avançar para as etapas da destruição da vida? Que ridículo! Aquele que falou era o discípulo mais velho de Situa Otian, Situbai. Situbai não era um genuíno artista marcial do clã familiar Situ, mas era um dos maiores talentos adotados quando criança e lhe foi concedido o sobrenome Situ ao mesmo tempo em que foi recebido como o discípulo mais velho de Situa Otian. Sua classificação no mandato do céu era ainda maior do que a do grande emissário demoníaco. Eu não preciso de mais ninguém. Depois que você chegar à destruição da vida, eu, Situbai, serei mais que suficiente para lidar com você. Bom. Então vou esperar por você. Li Ming disse fervorosamente. Irmão Bai, não seja tão apressado. O grande emissário demoníaco disse apressadamente com uma transmissão de som de verdadeira essência. Situbai não entendia Li Ming, mas o grande emissário demoníaco conhecia. Ele havia sofrido uma grande perda para Li Ming e estava bem ciente do destino daqueles que o subestimaram. Situbai queria falar mais, mas neste momento a Situa Otian gritou friamente, dê um passo para trás. Mestre, eu disse um passo para trás. Sim, mesmo que a Situbai não estivesse disposto a aceitar isso, ele só poderia se retirar. Situa Otian deu um passo à frente, com os olhos brilhando enquanto olhava para Li Ming. Você quer desafiar todas as potências nas etapas da destruição da vida do meu reino divino de Azura sozinho? Sim. Li Ming respondeu decisivamente enquanto enfrentava a pressão de Situa Otian. Pequeno irmão Lin, você, Shibai estava perplexo. Li Ming era simplesmente muito selvagem em suas ações. Como poderia um artista marcial na primeira etapa da destruição da vida ser capaz de desafiar todos os mestres no mandato do céu que estavam no reino divino de Azura? Li Ming respirou fundo. Ele disse com uma transmissão de som de verdadeira essência, Patriarca Shibai, eu te agradeço por tudo que você fez por mim, mas eu não posso permitir que o clã abandonado por Deus possa suportar toda a inimizade que a mim é dirigida. As consequências são muito sérias. Quando Shibai reconheceu o forte senso de convicção na voz de Li Ming, ele disse, você realmente acredita em si mesmo? Você conhece os principais mestres do reino divino de Azura? Eu só conheço um pouco. Li Ming disse sinceramente. Ele naturalmente olhou e lembrava-se do mandato do céu e conhecia as potências nas etapas da destruição da vida que estavam subordinadas ao reino divino de Azura. Mas o mandato do céu não era de forma alguma uma lista onisciente. Li Ming tinha certeza de que havia alguns mestres capazes de estar no mandato do céu que estavam escondidos nas profundezas do reino divino de Azura e que ninguém conhecia. Para fazer essa promessa maluca, Li Ming também teve que correr um risco enorme. Mas ele teve que fazer isso. Nessa atmosfera cortante, se Situa Otian fosse pressionado, como poderia Li Ming não ser pressionado? Esta era uma aposta que ele fez com sua vida em jogo. O rumo da espada já estava traçado, mas ninguém estava disposto a ceder. Se tudo isso resultou em um impasse, então o provável final disso seria guerra total. Esta seria uma guerra entre duas superpotências. Uma vez que eles lutassem, inevitavelmente haveria uma grande perda de vidas enquanto rios de sangue fluiriam pela terra. Nem Situa Otian, Shibai nem Li Ming conseguiriam suportar tal perda. Dando um passo para trás, eles poderiam evitar uma guerra total da qual as potências do Reino Mar Divino participariam e, em vez disso, limitá-la aos artistas marciais nas etapas da destruição da vida. Esta foi uma solução criada a partir de um compromisso. Situa Otian segurou as mãos atrás de si. Seus olhos se estreitaram um pouco, mas sua visão parecia ainda mais afiada do que antes, como se ele pudesse ver através de Li Ming. Ele não concordou imediatamente com este desafio, nem recusou. Em sua mente, ele estava analisando rapidamente o quão forte Li Ming era. 100 dias atrás, Li Ming havia sido avaliado no 280 lugar do mandato do céu. Naquele momento, o cultivo de Li Ming estava no auge do nível avançado do reino núcleo rotativo. Agora, seu cultivo não havia aumentado, então era impossível para ele ter feito um avanço substancial em sua força.
Mesmo se ele fosse um talento adotado pelo céu e também tivesse obtido uma série de trunfos nestes últimos 100 dias, sua força ainda não deveria ultrapassar o 250 a 260 lugar no mandato do céu. Isso em si já era uma avaliação extremamente alta. Um mestre classificado entre 250 a 260 lugar no mandato do céu não era muito. O mandato do céu possuía vários níveis excelentes em seus rankings. 200, 100, 50, 30, 10, todos estes foram completamente diferentes fases. Mesmo que Li Ming cruzasse a grande fronteira da destruição da vida e sua força fosse elevar-se astronomicamente, ele ainda não deveria se elevar muito. No entanto, Li Ming era um monstro entre talentos monstruosos. Ele não era alguém que pudesse ser julgado pelo bom senso. A verdade era que não era apenas Situa Otian que não podia estimar a força de Li Ming, mas até mesmo Li Ming não conseguia entender sua própria força. Mu Guang também não tinha sido capaz de dar nenhum conselho que valesse a pena. Afinal de contas, um cultivador duplo do corpo e essência como Li Ming era extremamente raro para começar. Se ele usasse o poder do trovão para avançar para a destruição da vida, então além de seu espírito de batalha, força do deus Erege e todos os tipos de habilidades que eram únicas e grandes mesmo no reino dos deuses, todos esses fatores fizeram com que na realidade a classificação do seu nível de poder seria inimaginável. Para estimar a força de Li Ming após a destruição da vida e colocá-lo no mandato do céu, isso era simplesmente um assunto impossível. Além disso, Li Ming não sabia se o reino divino de Azura tinha ou não supermestres escondidos. Essa luta era realmente uma aposta. Você quer usar essa batalha para resolver a guerra que poderia irromper entre duas terras santas? Situa Otian disse com um tom friamente indiferente. Está certo. O que acha sobre isso? É por acaso um reino divino tão grande na verdade incapaz de lutar contra um jovem júnior como eu? Li Ming estava tranquilo ao enfrentar a terrível aura de Situa Otian. E nesta calma, Situa Otian foi capaz de sentir a zombaria por trás das palavras de Li Ming. Isto era simplesmente desprezá-lo e desprezar o seu reino divino de Azura. Na idade do imperador divino do reino de Azura, era naturalmente impossível que ele fosse incitado a agir por palavras. Mas na realidade, ele teve que admitir que a proposta de Li Ming era realmente um compromisso bem pensado. Caso contrário, mesmo se ele incitasse os outros grandes reinos divinos a unir forças e atacar o clã abandonado por Deus com ele, esses assim chamados aliados ainda exigiriam um preço alto por aparecer. Somadas a todas as perdas que sofreriam na guerra, os ganhos não compensariam as perdas. Conforme o imperador divino do reino divino de Azura pensou sobre isso, ele colocou as mãos na frente dele. Uma intenção assassina congelante exalava de seu corpo. Isso é uma batalha de vida ou morte. Essas palavras significavam que a Situa Otian já havia concordado com essa batalha. Sim. Aqueles artistas marciais que podem entrar no palco são limitados aos artistas marciais nas etapas da destruição da vida do seu reino divino de Azura. Bom. Então será como você diz. O imperador divino do reino divino de Azura concordou. Embora esse tipo de batalha de atrito em sequência não fosse honrosa, ele não enviara convites para heróis desafiarem Li Ming. Esta batalha envolvia o destino nacional de todo o reino divino de Azura. Ganhar significava recuperar a herança completa do imperador demônio. Perder significava que eles ajudariam a estabelecer um grande inimigo com potencial ilimitado para o reino divino de Azura. A diferença nesses resultados era enorme. Li Ming respirou fundo e cerrou os punhos, os olhos brilhando enquanto olhava para o imperador divino do reino de Azura. Ele realmente concordou. Li Ming não sabia se poderia ganhar ou qual seria sua verdadeira força depois de avançar para a destruição da vida. Essa aposta estava cheia de riscos desconhecidos. Mesmo assim, Li Ming podia sentir seu sangue transbordar com seu espírito de luta crescendo, fervendo de excitação. Ele queria essa batalha. Ele queria uma batalha onde pudesse abater seus inimigos e ver seu sangue quente atingir o chão. Concordar com esse tipo de aposta era principalmente reduzir a pressão sobre o clã abandonado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, era também porque ele queria usar essa pressão para forçar seus limites.
Lin Ming olhou para o Imperador Divino do Reino Divino de Azura e disse: já que esta é uma batalha de vida ou morte, minhas fichas são todas as heranças do meu corpo, assim como a armadura do Imperador Demônio. E você? Que tipo de prêmio você está pensando em apostar nessa batalha? Esta era originalmente uma batalha injusta para começar. Lin Ming enfrentaria inúmeros inimigos sozinho, e perder significava que ele estaria na misericórdia do Reino Divino de Azura. Mas mesmo que ele ganhasse, não haveria benefícios para ele. Lin Ming naturalmente não concordaria com esse tipo de assunto. O que você quer? O Imperador Divino do Reino Divino de Azura não ficou surpreso. Seu tom de voz tornou-se cada vez mais calmo, fazendo com que os outros não conseguissem adivinhar o que ele estava pensando naquele momento. Lin Ming ponderou por um momento. Ele primeiro pensou na proteção do coração da armadura do Imperador Demônio. Contanto que ele pudesse obtê-la, ele poderia completar a armadura do Imperador Demônio. Isso se tornaria um tesouro que não era de modo algum inferior ao forno de fusão universal celestial. No entanto, Lin Ming rapidamente decidiu contra isso. A armadura do Imperador Demônio completa não aumentaria muito a força de Lin Ming. Era só uma armadura apesar de tudo. Não seria bom para ele confiar muito nela. Se assim fosse, então seria melhor que ele exigisse materiais celestiais que pudessem aumentar seu cultivo. Além disso, o ponto mais importante era que a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio era a honra e o orgulho do Reino Divino de Azura. Se foi o símbolo de que eles eram os verdadeiros sucessores do legado do Imperador Demônio. Se o Reino Divino de Azura perdesse tal coisa, então eles se tornariam o riso absoluto de todo o mundo marcial. O Reino Divino de Azura anunciou que os ancestrais de Lilanjan haviam roubado sua herança junto com a armadura do Imperador Demônio, criando uma perseguição maciça para capturá-lo. E, se o resultado foi que não só eles não recapturaram sua herança, mas eles até perdessem a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, então eles não se tornariam a maior piada do mundo. Naquele momento, o Imperador Divino do Reino Divino de Azura poderia enlouquecer de raiva e desconsiderar toda a vergonha relativa a abandonar sua promessa diante de todos, preferindo sofrer as perdas e travar uma guerra com um clã abandonado por Deus. Isso não seria um bom resultado. Conforme Lin Ming pensou nisso, ele chegou a uma decisão. Ele gravou tudo o que ele queria em um pergaminho de jade. 10 jeans de jade muling de 1 milhão de anos, um caroço do pêssego de 10.000 anos, flor da névoa matinal, pedra da mosca congelada, água espiritual de Ameiro. Lin Ming registrou 15 tipos diferentes de materiais. Nos últimos anos, Lin Ming estudou minuciosamente todos os detalhes em alquimia, além de pesquisar as plantas nativas do continente da queda do céu. Todos esses materiais que ele listou podiam ser encontrados no continente da queda do céu, mas eram extremamente raros e preciosos. Com esses materiais, ele seria capaz de refinar 2 pílulas miraculosas. A primeira pílula era a pílula da gota azul diluidora de corações. Isso reduziria muito o tempo que levaria para avançar da primeira etapa da destruição da vida até a segunda etapa da destruição da vida. A segunda pílula era uma pílula celestial de relâmpagos violetas congelados. Seria útil abrir o quarto dos 8 portões internos escondidos. Quanto abrisse completamente o quarto dos 8 portões internos escondidos, ainda faltariam alguns. O caminho marcial do fortalecimento corporal era simplesmente muito caro em termos de recursos. Mesmo no reino dos deuses, o desejo de coletar todos os materiais necessários não era barato nem fácil. Shua. Uma luz branca brilhou e o pergaminho de jade voou para a mão do Imperador Divino do Reino de Azura. Enquanto o Imperador Divino do Reino Divino de Azura olhou para os itens que Lin Ming queria, ele quase esmagou o pergaminho de jade em suas mãos. Ele pensou que Lin Ming iria querer a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, mas ele nunca esperou que Lin Ming escolhesse materiais celestiais. Essas coisas eram mais preciosas que a última. Se todas elas fossem somadas, seriam necessárias 7 a 8 milhões de pedras de essência espiritual. Além disso, muitos desses materiais não podiam ser comprados. Procurar por eles também consumiria uma quantidade enorme de recursos.
O valor total podia ser não menos do que 10 milhões de pedras de essência espiritual. Este Li Ming era simplesmente um leão ganancioso abrindo suas mandíbulas. Mas com toda a justiça, se isso fosse comparado a perder a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, ele preferiria escolher a demanda de Li Ming. Ele olhou para Li Ming e rangeu os dentes. Você é muito inteligente. Você conseguiu evitar tocar a escama inversa deste imperador enquanto procurou o maior benefício para si mesmo. Bom. Eu concordo então. Quando Situa Otian terminou de falar, ele repentinamente se virou para sair. Os outros artistas marciais do Reino Divino de Azura apressaram-se em acompanhá-lo. Nessa atmosfera tensa, todos eles estavam cientes de como estava a situação Situa Otian. Com sua força e poder, hoje ele tinha sido forçado pelo clã abandonado por Deus e um mero garoto no nível avançado do reino núcleo rotativo a concordar com uma batalha que ele não queria concordar. Todos podiam imaginar o quão volátil estava seu humor naquele momento. Enquanto saíam do grande salão do coração do reino do clã abandonado por Deus, Situa Otian parou de repente. Ele girou e olhou friamente para todos atrás dele. Todos vocês são obrigados a participar desta batalha. Vitória significa recompensa sem fim. Derrota significa